Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal do YouTube. Eu sou a professora Franciele Delgado e estou aqui para te ensinar prótese sobre implantes de uma forma prática, objetiva e com a intenção de que você não perca seus pacientes para outros colegas apenas por não saber trabalhar com prótese sobre implantes. Então, você que deseja reter esses pacientes ou então entrar no mercado de trabalho de forma mais fácil, ganhar mais. Vocês sabem que as pessoas, os profissionais que trabalham hoje com prótese sobre implantes, têm um amplo mercado de trabalho à disposição, mas para isso você precisa estudar e aprender, até mesmo para que você consiga se diferenciar aí no mercado de trabalho e também com isso vai levar você a ganhar mais. Tanto no seu consultório, por você manter esses pacientes lá retidos, e também em outras clínicas maiores, porque você com certeza vai receber aí sua diária, o seu salário maior do que alguém que não sabe trabalhar com prótese sobre implantes. Então, vem comigo que eu vou passar uma aula maravilhosa para vocês. Sabe sobre o que? Catálogos. Eu sempre quis dar uma aula de catálogos. Tenho essa aula aí lá no meu curso de especialização, mas também quero colocar ela aqui na internet, justamente para que fique acessível, para que você também possa voltar e assistir quantas vezes precisar. Por que eu escolhi esse tema de catálogo? Daí vocês podem estar pensando aí. Fran, eu vou lá no catálogo e olho se eu tiver dúvida ou não. Mas não é bem assim que a gente vê. Até mesmo com os alunos do aperfeiçoamento, lá da especialização, muitas vezes nós ensinamos todo o passo a passo para nosso aluno e na hora de ir lá selecionar que eles têm dúvidas, eles não conseguem utilizar os catálogos. Então, qual que é a minha ideia aqui para mostrar para vocês hoje, para que vocês saibam manusear, entre aspas, porque a maior parte dos catálogos hoje é online, e para que vocês consigam consultar esse catálogo. Eu vou mostrar aí algumas dicas para que vocês não fiquem todos confusos. Nós sabemos que é difícil no começo, mas depois vocês vão ver que depois que vocês aprendem para que serve uma determinada peça, ela é praticamente a mesma em todos os catálogos. Muda apenas o nome por questões mercadológicas e de venda, enfim, certo? De cada empresa. Então vamos lá que eu vou começar a passar aqui os slides para vocês, certo? Então hoje nós vamos entender aí os temidos catálogos, não é verdade? Que todo mundo tem medo porque ninguém consegue entender bulhufas. Então vou fazer vocês conseguirem entender. Bom, para utilizar os catálogos, são necessárias algumas informações muitas vezes que nós precisamos, que nós dependemos aí dos nossos pacientes, certo? Ou também dos colegas de profissão que realizaram os implantes nesses pacientes. Então, o ideal é que você tenha algumas informações básicas que são necessárias para que você consiga consultar o catálogo e selecionar a peça para resolver esse caso. Então, o que seria interessante você saber antes de colocar a mão, antes de começar a tentar executar esse caso, certo? O tipo de conexão que é esse implante, ou seja, se é hexágono interno, hexágono externo, se é cone Morse, se é triplo canal, qual é a conexão? Baseado nisso, você precisa saber o que ajuda muito é o diâmetro desse implante. Então, com essas informações, você consegue, através do catálogo, selecionar as peças que são indicadas para esse implante, certo? Para que você faça todos os tipos de prótese disponíveis pelo sistema, ou seja, pela empresa, para que você consiga resolver, solucionar. E melhor ainda se conseguir a marca desse implante, porque a partir da marca nós consultamos diretamente a empresa, o catálogo correto, e aí sim nós vamos conseguir decifrar
estudar e escolher as peças de forma muito mais assertiva, certo? Então, sempre que você receber um paciente que não é seu, que não foi você que executou o primeiro trabalho, ou seja, não foi você que colocou o implante, você não tem as especificações dele, peça para que ele consiga essas informações com o dentista que fez esse implante. Se o dentista já morreu, fechou a clínica, sumiu, foi embora, a gente sabe que isso acontece, a clínica fechou, é de outro dono, enfim, aí nós vamos ter que começar a pensar em outras alternativas para identificar esse implante ou esse intermediário que está na boca do seu paciente, para daí resolver. Mas o objetivo da aula de hoje é interpretação de catálogo para que vocês consigam realmente utilizá-los. Então, uma situação hipotética é essa. Você tem as informações e aí você vai buscar dentro do catálogo quais são as resoluções protéticas disponíveis para esse implante que apareceu para você. Então, vamos lá. Você já tem o tipo de conexão, o diâmetro desse implante e a marca. E aí nós vamos explorar estes catálogos para que vocês entendam. Então, vamos lá. Se for cone Morse, bom, vamos começar então primeiro se for hexágono, tá? Se for hexágono, é um pouco mais fácil, porque a maior parte dos hexágonos segue um determinado padrão. Então, principalmente os hexágonos externos. Então, é um pouco mais fácil de a gente identificar. Se for, no caso dos implantes com conexão do tipo cone Morse, é importante saber pelo menos a angulação interna, mas não é tão fácil assim descobrir essa angulação interna sem ter a marca, sem ter o diâmetro desse implante, certo? A maior parte das angulações internas dos cone Morses que estão no mercado atualmente ficam em torno de 11,5 e 16 graus. Essa de 24 graus está na literatura, mas ela não é tão facilmente encontrada, não é assim a mais comum, tá? Ela tem, mas não é a mais comum que os profissionais mais utilizam. Então, normalmente, a angulação aí dos cone Morse ficam entre 11,5 e 16 graus, certo? Se você souber isso, melhor ainda. Então, aqui está a apresentação de um catálogo de uma empresa muito conhecida, nacional, que é a Neodent, muito respeitada, tem materiais de ótima qualidade, para que vocês vejam aí a carinha deles, certo? Bom, internamente nesse catálogo você vai ter o seu índice, obviamente, a partir dali você vai pesquisar qual é a linha de implantes que você quer resolver, que tem aí na sua mão. Então, um exemplo que eu coloquei aí para vocês, não se preocupem em tentar enxergar agora, porque eu dividi essa página em partes maiores nos próximos slides para explicar. Mas só para que vocês entendam uma visão geral dessa página, certo? Então, ali nós temos um implante de plataforma hexagonal externa, chamado Helix HE, certo? Então, nós já sabemos que esse implante que nós estamos vendo, que o implante que chegou para nós é um Helix de hexágono externo, tudo bem? O que nós precisamos saber desse implante, dessa conexão? Qual é o diâmetro? Se vocês observarem ali, vocês vão ver que existem diâmetros diferentes para essa plataforma hexagonal externa. Então, vocês vão ter implantes hexagonais de 3,5 de diâmetro de corpo, sendo que a plataforma protética é de 3,3 de diâmetro. Você vai ter os implantes de plataforma regular, que são plataformas de 4,1, que essas são as regulares de todos os sistemas de implantes de hexágono externo de plataforma regular. Nesse caso, por que todos os implantes de plataforma regular, hexagonal externa são compatíveis? Eu consigo intercambiar, trocar os componentes de uma marca para outra? Porque ela foi patenteada pelo professor Brandemark, que foi o que realmente descobriu a ossa-integração, desenvolveu esse primeiro implante com plataforma hexágono externo. Então, todo mundo que replica essa plataforma regular precisa seguir as medidas
ideais, as medidas originais. Então, por isso que é possível intercambiar. Já os implantes de plataforma 3.3, a não ser que você utilize componentes compatíveis que nós falamos. Que são componentes compatíveis? São componentes fabricados por empresas diferentes dessa que você está utilizando, dessa que chegou para você, e elas fabricam componentes para serem utilizados em diversos implantes. Antigamente nós falávamos, até é uma brincadeira, né, no nosso meio, nós falávamos que eram os componentes pirata. Hoje existem empresas sérias que produzem réplicas de bastante qualidade, que é possível você utilizar, caso você não saiba realmente aí qual é a marca desse implante, certo? Então, voltando aqui o raciocínio, então você tem todos os diâmetros aí de corpo desse implante, que para nós que vamos trabalhar apenas na parte protética, não importa. Não importa para nós se esse corpo é de 3,75, se é de 4.0, se é de 4.3. O importante é saber que a plataforma é 4.1. Se você tiver a etiqueta desse implante ou dessa peça que está na boca do paciente, ajuda muito também. Eu vou chegar mais para frente aí e falar da etiqueta. Então, essas informações também vão estar na etiqueta, o que facilita também para a gente selecionar os componentes e resolver o caso que aparecer para vocês. E aí, a terceira exemplo que tem aí disponível dessa linha Helix HE da Neodent é o implante de plataforma 5.0. Tanto a plataforma protética quanto o corpo desse implante é 5.0. O que vocês veem de diferença? Dá uma olhada na altura do hexágono. Por isso, como a altura de cada hexágono muda um pouco, é por isso que vocês, quando forem utilizar réplicas, precisam saber qual é a altura de cada hexágono, para não comprar e não utilizar componentes errados. Até porque, se não for compatível, não vai encaixar, ou você vai ter problema dessa peça ficar soltando. Então, é importante realmente saber para que vocês utilizem as peças o mais corretamente possível. Então, vocês estão vendo lá que, por exemplo, na plataforma de 5.0, o diâmetro do meu hexágono é 3.3. O diâmetro do hexágono externo, mas a plataforma inteira tem 5.0. A altura do meu hexágono é 1 milímetro. A altura do meu hexágono na minha plataforma de 4.1 é quanto? 0,7 milímetros. E o meu hexágono tem 2,7 milímetros de diâmetro. Já no implante de hexágono externo de 3.3, nós temos 2,37 o diâmetro do meu hexágono e também apenas 1 milímetro de altura desse hexágono, certo? Mas olha só quanta informação tem em uma parte de uma folha desse catálogo. Então vocês já sabem que a linha Helix vão ter à disposição esses 3 diâmetros de plataforma. Então apareceu para vocês, vocês já vão ver aqui e já vão conseguir entender. Vocês vão procurar todos os componentes protéticos que tem dessa linha, ok? E aí eu vou mostrar aqui, ó. Então, numa próxima página, existe lá no rodapé todas as possibilidades de resoluções protéticas. Se vocês forem ver, desde a primeira, eu vou acompanhar aqui com vocês, ó. Então, eu tenho a minha base de titânio, eu tenho a UCLA, eu tenho um bloco de titânio, eu tenho a base de titânio C para hexágono externo, eu tenho o meu munhão angulado, o meu munhão universal, eu tenho o pilar cônico Slim Fit, que é esse SF que está na frente, eu tenho o meu mini pilar cônico Slim Fit, tanto reto quanto angulado, e eu tenho o Attachment Equator, que é para próteses overdentures, certo? Então, aqui, pessoal, está o resumo de todas as resoluções que vocês podem ter com essa linha. Então, fica mais fácil de você
selecionar, de você escolher, de você saber a sequência que você vai precisar adquirir para resolver o caso. Então, ali, se você for ver, ele é muito intuitivo esse catálogo. A maior parte dos catálogos são intuitivos. Então, se você olhar ali para a base de titânio HE, que é o primeiro componente que tem, e olhar a faixa que está logo abaixo da escrita base de titânio, você vai ver que tem uma faixa que é um cinza um pouco mais escuro e abaixo ainda tem um cinza mais claro. Então vamos por partes. Então olha lá, base de titânio HE, a linha do cinza escuro está escrito que tanto vale, você consegue utilizar para prótese unitária ou para prótese múltipla. Então, ok, eu consigo resolver os dois tipos de prótese, unitária e múltipla. E embaixo está lá, eu consigo utilizar essa base de titânio tanto para próteses cimentadas quanto para parafusadas, ou seja, todas as resoluções protéticas. Quando que você vai usar a base de titânio? Aí você precisa saber qual a indicação da base de titânio, que nada mais é do que utilização de próteses metal free. Para quem não assistiu essa aula, tem essa aula também aí no nosso canal do YouTube, tá? Vamos lá, dando sequência. A UCLA, ela também, ó, ela serve para unitária e múltipla. Olhem, sempre a linha mais abaixo do cinza escuro. Então, ela serve para unitária e múltipla e também para cimentada e parafusada, certo? Assim como esse bloco de titânio, assim como a base de titânio que eu comentei com vocês. Então, você precisa seguir esse catálogo, porque daí você consegue ver qual é a sequência. Vamos pular para a base de titânio C. A base de titânio C na Neodente, ela é indicada quando você vai usar o sistema SEREC para fazer o escaneamento digital e tudo mais. Então, por isso que tem dois tipos de base de titânio na linha da Neodente. No caso aqui, nós estamos vendo para o Helix hexágono externo, certo? Então, a base de titânio C, olha lá, já muda um pouco. Vocês viram que a linha cinza embaixo, a mais escura, ela já teve uma divisão dos primeiros componentes para a base de titânio C. Ou seja, ela não serve para próteses múltiplas. Ela foi idealizada para ser utilizada em próteses unitárias, apenas unitárias. Mas ela pode ser utilizada para prótese cimentada e parafusada. Então vocês veem como que você sabe disso, porque a linha que está embaixo, a linha cinza escuro que está embaixo é referente à unitária. Então, está de acordo com ela. A linha de baixo, que é o cinza claro, também pega a linha de titânio C. Então, ela pode também ser utilizada para prótese parafusada. E assim por diante. Dessa forma, você vai conseguir ir identificando qual é a indicação de cada peça, qual é a sua sequência protética, certo? Mas eu vou mostrar agora um exemplo de um tipo de intermediário que tem uma outra, numa página seguinte aí do catálogo, para que vocês entendam melhor. Essa página, por exemplo, eu gostaria que vocês não se preocupassem. Não se assustem quando vocês verem toda essa sequência de brocas, todas essas cores, diâmetro. Isso daqui é para quem é cirurgião. Cirurgião que vai precisar saber qual a sequência de brocas, para que tipo de osso que é, qual o tratamento de superfície. Quem vai trabalhar com a parte protética não precisa. Vocês vão precisar apenas conhecer uma parte que está logo abaixo, que é essa daqui, que é a parte dos cicatrizadores. Então, não dá para recortar tão bonitinho para mostrar aqui para vocês, tirando toda essa parte aí do diâmetro aí das plataformas, tá? Mas olhem aqui embaixo a parte de parafuso de cobertura, também chamado de cover ou tapa implante. Então, o que vocês sabem?
parafuso de cobertura, tapa implante, cover screw. Serve tudo para a mesma coisa, independente do sistema que vocês estão trabalhando. Então, vocês sabem que ele é o tapa, ele vai ficar lá tampando esse implante até ele cicatrizar. Nos casos que nós não demos carga imediata, ele vai ficar subgengival até esse implante cicatrizar. Ele cicatrizou, ou melhor, ósseo integrou, que nós sabemos que o implante não cicatriza, ele ósseo integra. Então, após a óssea integração, vai passar por um segundo tempo cirúrgico, que é a cirurgia de reabertura, e nós vamos utilizar o cicatrizador. Qual é a ideia disso? Eu explico isso para vocês lá no curso, que por que você tem que saber, quem vai trabalhar com a prótese tem que saber qualquer outro? Para vocês saberem identificar. Algumas vezes a gengiva do paciente vai estar tão rasa, que vocês vão conseguir visualizar o parafuso de cobertura. Tem vezes que não, que vocês vão ter que tirar um parafuso de cobertura e colocar um cicatrizador no lugar. Não que vocês vão fazer parte cirúrgica de reabertura. Às vezes acontece. Às vezes acontece do paciente vir para vocês com um cicatrizador muito baixo e você ter que trocar esse cicatrizador. Como que você não vai saber qual o cicatrizador que tem? Então, caso você tenha que utilizar um cicatrizador para algum tipo de hexágono externo, você vai ver que aí tem a sequência. Então, o que vocês estão vendo aí, gente? Ó, vamos começar pelo parafuso de cobertura. Então, você tem parafuso de cobertura, tem até a chave que você vai utilizar. Então, olha lá, utilizar a chave digital de 0,9 milímetros para instalação. Aqui, ó, para a chave de instalação do 3.3 e do 4.1. Então, fica fácil, você não precisa ficar adivinhando lá na boca do paciente. E se for o parafuso de cobertura do implante 5.0, por exemplo, você vai usar a chave digital, a chavinha hexagonal de 1.2 milímetros, certo? E qual é a disponibilidade que você tem de diâmetros? Nós sabemos que o tapa, ou cover, o parafuso de cobertura, não tem altura para você escolher. Ele é retinho, pequenininho, baixinho. Então, não tem que escolher quantos milímetros ele tem. Você só vai escolher o tapa, ou seja, o parafuso de cobertura, respectivo à plataforma do seu implante. Então, você tem ali, ó, o código do tapa ou do parafuso de cobertura do implante hexágono externo de plataforma 3.3 e o código logo embaixo. Qual que é o código do parafuso de cobertura da plataforma de 4.1? Tá ali logo embaixo, assim sucessivamente. Cicatrizadores, então vocês viram que não tem segredo. Parafuso de cobertura não tem torque, o torque é um aperto manual, você não precisa dar torque em catraca, por isso não está escrito aí também, certo? Cicatrizador, olha que interessante. Então, nós temos lá a disponibilidade de cicatrizadores para todas as plataformas. Então, nós temos ali o diâmetro e logo do lado nós temos o quê? A altura deles. Então, você tem lá, se você for escolher um cicatrizador divergente, que tem ali, ó. Divergente é porque ele abre assim, ó. Então, ele lá da plataforma para a gengiva, ele abre. Esse é o cicatrizador divergente. E o cicatrizador paralelo, ele é gordinho. Sabe cinturinha de Kombi, que nem falam? Então, que não tem cintura? É reto. Então, ele é um cicatrizador paralelo. E o cicatrizador SF é o que tem a cinturinha. Então, ele é o slim fit, tá? Então, essa é a diferença entre esses três tipos de cicatrizador que estão aí. Nós não vamos falar hoje se ele é bom, se ele é ruim, qual é a indicação. Nós estamos aqui para entender o catálogo. Então, se você for utilizar um cicatrizador divergente para o implante de plataforma 3.3, você vai ter disponível em altura 2, 3 e 4 milímetros. Dependendo da altura e do diâmetro, você vai ter o código correspondente. E também já está escrito ali, ó, qual é a chave digital que você vai utilizar. Então, para os cicatrizadores, olha, para todos eles é a chave hexagonal 1.2.
Então, nós temos lá no nosso kit 3 alturas dessa chave, a pequena, a média e a longa. Então, isso daí é muito importante. E tá escrito no catálogo. E é muito fácil, tá? E lá tem uma observação escrito: não esquecer ou não exceder o torque de 10 newtons, que normalmente 10 newtons nós conseguimos com o aperto manual. Se você é uma pessoa que ainda não trabalha muito com prótese sobre implantes, então você pode dar um apertinho de 10 newtons na catraca, mas normalmente não é necessário. Então vocês viram que assim, é muito fácil de você escolher um cicatrizador para aquele implante. Assim vai ser a mesma coisa quando vocês estiverem escolhendo um cicatrizador para um hexágono interno ou para um cone Morse. O que vai mudar é o diâmetro da plataforma, a profundidade, o nome muitas vezes. Mas desde que você siga a sequência no catálogo, fica mais fácil, certo? Então vamos lá. Aqui, ó, uma imagem maior para que vocês vejam, se quiser tirar um print, se quiser salvar. Então nós temos aí todas as possibilidades, desde o parafuso de cobertura até os cicatrizadores disponíveis para que você consiga utilizar, certo? Então é muito fácil. E olha lá, chegou a sequência aqui que eu queria mostrar para vocês, que eu falei assim, ó, vou pegar um componente e mostrar no catálogo qual é a sequência protética dele, tá? Esse daqui, ó, ele se chama pilar cônico, tá? Esse pilar cônico tá tudo escrito no catálogo, pessoal. Olha ali o cabeçalho dele, eu coloquei maior ali para vocês. Ainda não se preocupem com a parte que tá escrito bem pequenininho, tá? Que eu vou ampliar ela ali embaixo para vocês também, nos slides seguintes. Se preocupa agora com esse slide maior que tá aqui, ó. Pilar cônico. Então, para que esse pilar ele é utilizado? Ele é um intermediário utilizado para prótese unitária parafusada, ou seja, ele é antirrotacional. Já está escrito no catálogo, não adianta. Nesse caso desse intermediário da Neodent, não dá para fazer prótese múltipla com ele. Tem algumas empresas que têm uns intermediários parecidos e que às vezes vocês conseguem ter a parte protética para escolher. Ou você pode fazer unitária, ou você pode fazer sobre ele múltipla. Só que o que muda é o cilindro que você vai escolher. Só que isso vai estar no catálogo se ele der essa opção para você. Se não tiver no catálogo opção, ele vai ser sempre antirrotacional. Então, siga ao que está escrito aí no catálogo. A imagem do lado está dizendo assim, ó, 4,8 de diâmetro. Então, ele abre para 4,8. Então, você tem que saber que ele tem um diâmetro maior do que a plataforma desse implante, certo? E ali embaixo está escrito, ó, considerar mais 1,5 a 2 milímetros de material restaurador e que o espaço mínimo interoclusal tem que ser de 6,1 milímetros na plataforma, né, na plataforma de 4,1, e se for na plataforma de 5,0, nós precisamos de 6,7 milímetros, contando a partir do nível da mucosa de espaço interoclusal, para que caiba esse intermediário e caiba a restauração, ou seja, a coroa sobre esse implante, certo? Então tá tudo descrito aí no nosso catálogo, basta nós lermos, que é o que muitas vezes nós não gostamos muito de fazer, mas é necessário. Então vamos lá, dando sequência nesse intermediário. Então tá, eu já sei que um dos intermediários que eu tenho para fazer uma prótese unitária parafusada é o pilar cônico. Se eu escolhi trabalhar com pilar cônico, então eu vou ter que descobrir qual é a sequência protética. Então, ali eu tenho dois tipos de pilar cônico. O pilar cônico para a plataforma 4,1 e para 5,0. Então, eu já sei que eu não tenho esse pilar, por exemplo, para a plataforma de 3,3 hexagonal. Então, eu vou ter que trabalhar sobre a plataforma de 3,3 de outro jeito, que vai estar lá na página escrito certinho, tá? Então, vamos lá. Dando sequência aqui no pilar cônico, nós temos
3 possíveis alturas de transmucoso. Então, dependendo da altura da minha gengiva, eu vou ter que escolher um intermediário desse, um pilar cônico, de 1, 2 ou 3 milímetros de altura de cinta. Lembra que essa cinta tem que ficar escondida lá na gengiva do paciente. Ali tem também já os newtons, quanto de torque você tem que dar nesse componente. Então, não tem muito erro. Qual é o detalhe que você precisa saber? Você precisa radiografar esse componente antes de dar o torque, porque ele tem um encaixe em cima do seu implante, certo? Então, são alguns detalhes que nós ensinamos a vocês nas práticas, que isso vocês vão saber. E também, se você não sabe, a primeira vez que você vai usar, você olhe certinho, estude esse componente antes de levar para a boca do seu paciente, veja qual a posição de encaixe, e aí com certeza não vai ter erro. Se você colocou ele igualzinho tá aí o desenho do catálogo, não tem como você errar, certo? Então, depois que você radiografa, você vai dar o torque. E aí você tem todo o restante da sequência. Você tem para ele disponível o transfer de moldeira aberta, o transfer de moldeira fechada e os códigos, tanto para a plataforma 4.1 quanto para 5.0. E depois você tem ali o cilindro de proteção desse pilar cônico. Então, o que eu quero mostrar para vocês com essa aula? Eu quero mostrar para vocês que você tem à disposição toda a sequência do que você vai comprar do seu fornecedor para resolver esse caso. Então, você já sabe que você precisa do pilar, você precisa do transfer, na sequência você vai precisar do cilindro de proteção para colocar nesse intermediário para o seu paciente poder ir embora para casa. Intermediários não são interessantes que você fique tirando e colocando ele entre as sessões, principalmente quando ele é antirrotacional. Existe uma chance de você não conseguir colocar ele na mesma posição e aí você perder a sua moldagem de transferência. Então veja lá, você vai precisar de um cilindro. Qual cilindro você vai mandar para o seu laboratório confeccionar a prótese? Daí eu falo para vocês que depende. Então vocês têm aí, ó, o primeiro cilindro de titânio do pilar cônico. Você tem que saber e vai estar escrito lá no catálogo que ele é um cilindro para provisórios, tá? Lá dando sequência, ó, você vai precisar então de um cilindro, se for de titânio é sempre para provisório. Se for com cobalto cromo ou totalmente calcinável, ele é indicado para próteses definitivas, muito mais para as próteses metalocerâmicas. E vocês têm aí, ó, a primeira figura, que é o análogo, ou seja, a réplica daquilo que você colocou na boca do seu paciente. Então, você vai precisar de um item de cada. A única coisa que você vai precisar definir é se você vai usar qual dos cilindros, se você vai estar fazendo uma peça definitiva ou uma peça provisória, para você definir qual cilindro que você vai comprar. Tem escrito quantos newtons você vai dar, tanto no pilar, que eu falei para vocês lá, ó, dá uma olhadinha lá em cima, 20 newtons, quanto na prótese, ou seja, o cilindro que o laboratório vai fazer a prótese e você vai instalar na boca do seu paciente. Então tá ali, ó, 10 newtons. Não tem erro, é extremamente intuitivo. Então, com o catálogo em mãos, fica muito mais fácil de selecionar os intermediários e entender a sequência protética. O que você precisa entender? O que você está moldando? Se você estiver moldando direto o implante, eu dei um exemplo aqui de um intermediário, mas você poderia estar moldando direto o implante. E aí a sua sequência seria a sequência direto no implante. Você iria saber o transfer que você vai usar, o análogo, a UCLA, tudo que você precisa para resolver proteticamente esse tipo de implante, certo? Dando sequência lá, ó. Então aqui nós temos a chave de instalação de pilares protéticos, que é a chave que vocês vão usar para colocar ele na boca do paciente e dar o torque. E na sequência, vocês têm a chave de aperto do parafuso protético, que é a chave 1.2. Então,
Tem a chave de transfer ali embaixo também, que é para o transfer de moldeira fechada. Então, vocês vão ver que não foge. Essa chave 1.6 é para um outro tipo de intermediário, mas ela também é uma chave de intermediário, um tipo de pilar. Se você ficar na dúvida qual que você vai usar especificamente para esse, você vai testar as duas, ou a 1.6 ou a de pilar protético. Mas eu já adianto que para esse tipo de componente é a chave do pilar protético que vocês vão precisar usar, certo? O torquímetro ou a catraca é também o que vocês vão usar para dar o torque, certo? Então tem toda a sequência, pessoal, é difícil de errar, né? As pessoas acabam se confundindo porque não vão atrás de estudar. E eu aprendi muito, mas muito mesmo, realmente estudando catálogo. Quando eu comecei a trabalhar na primeira clínica, que eu conto aí na minha história, né? Numa das primeiras clínicas, que foi assim, a que eu mais gostei de trabalhar por conta da filosofia de trabalho correta e tudo, foi a clínica que realmente ela foi a minha escola. E durante a minha passagem por essa clínica, eu aprendi muito, mas eu tive que estudar muito. E eu brinco que eu estudei sozinha, que muitas coisas a gente tem que fazer sozinho, né? Né? A gente não consegue mastigar do tempo todo. Vai chegar uma hora que a gente vai ter que pesquisar. Que peça que encaixa no quê, por quê. E eu aprendi demais, demais estudando catálogo. E é por isso que eu quis fazer essa aula. Espero que tenham muitas visualizações, porque faz, olha, diferença na vida de quem trabalha com prótese sobre implante saber estudar catálogo, tá? Olha lá que eu falei para vocês, ó, que eu ia falar sobre as etiquetas. Se vocês conseguirem a etiqueta do implante do paciente que chegou para vocês, é muito interessante. Tem todas as informações. Olha lá o da intraosa, a primeira etiqueta que está mais no alto aí para vocês no slide. Tem três numerações importantes ali, ó. Então, nós temos ali no size, ou seja, tamanho, 4.1 entre parênteses, na sequência, o número escrito 375, um X, que a gente chama de por, né? 375 por 11 milímetros. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse implante tem o corpo de 3,75, porém a plataforma dele é hexagonal de 4.1. Como que eu sei que é hexagonal, Fran? Normalmente, plataformas de 4.1 são hexagonais. As de cone Morse, por exemplo, elas são diferentes. Ou elas vão ser de 3,5, 3,75, 4.3, mas as 4.1 são as plataformas hexagonais de diâmetro regular, certo? E olha lá, aqui você tem também, ainda na primeira etiqueta da intraós, vocês têm a linha desse implante. Então, ele está dizendo ali, ó, é o implante Titaós dupla rosca. Então, quando vocês forem no catálogo, vocês vão direto nessa linha desse implante para saber qual que é a resolução protética que tem, para você tentar saber o que tem na boca do seu paciente ou o que você vai colocar na boca do seu paciente. Ali embaixo tem a etiqueta da Neodente e ali está escrito, ó, Alvin CM Aqua. Então, é a linha Alvin, CM significa cone Morse, Aqua é o tratamento de superfície. E tem o que? Size. Olha que está circulado de vermelho. Size é o tamanho. Então, nós estamos ali com um implante de plataforma 5.0 por 8 milímetros de comprimento. Então, quando eu for pesquisar qual é a linha de resolução protética desse implante, eu vou lá no catálogo e eu vou direto, certo? Pesquisar o que dá para eu usar aí nesse implante. Já um exemplo aqui da sim, ó, uma sequência protética também do hexágono externo. Então, isso aqui foi recortado do catálogo online deles, ó. Então, eles têm toda a linha e ele tá aqui me dando um exemplo da sequência protética do HE e aí ele já escreveu embaixo, ó. Sequência direta sobre o implante analógico. O que isso quer dizer? Que ele vai trabalhar direto no meu implante, ou seja, sem nenhum intermediário, e que
nós estamos com essa sequência para trabalhar no método convencional, ou seja, nós não vamos trabalhar no digital. Na verdade, é isso que ele está mostrando nessa sequência. Com certeza, mais para frente no catálogo, vai ter a sequência protética para trabalhar no digital, também direto no implante. Então, é isso que a gente tem que ver. Quais são as divisórias? O que realmente está escrito naquela sequência, para que vocês não comprem as peças erradas, tá? Essa é a ideia. E aí ele tem lá, ó, a plataforma 3.6, que ele chama de Fit. Ele tem a plataforma 4.1, que é o regular, e também o 5.0. Toda essa variedade de plataformas dentro da linha do hexágono externo da Sim. E nós estamos ali com um exemplo da linha Strong SW. Então, vocês precisam saber qual que é para conseguir usar. Por exemplo, tá vendo ali que ele está escrito 3.6 Fit? Então, eu sei que eu não vou conseguir utilizar os componentes, intercambiar componentes do meu implante da Sim hexagonal 3.6 para o Danel, que é 3.3. Eu tenho uma diferença aí. Então, eu não consigo utilizar, não dá para intercambiar. Já o 4.1 você consegue intercambiar, que é aquela que eu falei para vocês, que é a plataforma regular. E olha lá como que assim mostra, ó, ela já mostra um pouco diferente as medidas técnicas dela. Mas isso daqui, ó, é só se você realmente for intercambiar componentes que você vai precisar observar. Então, ali tem o diâmetro do corpo do implante, o diâmetro da plataforma, a altura desse hexágono e também o diâmetro do hexágono. Assim você consegue realmente, caso necessário, você consegue intercambiar algum tipo de componente. Esse tipo de medida vocês viram que aparece diferente lá no catálogo da ANEEL e não tem nenhum problema. É só você saber interpretar o que é o que, certo? E tá tudo muito bem explicadinho, é difícil às vezes de você não conseguir realmente entender, tá? Só tem que ter realmente paciência. Então nós temos ali, ó, um exemplo do desenho do implante de hexágono externo com plataforma de 4.1. Ele está dizendo pelo desenho que o diâmetro do hexágono dele também tem 2.7, que é o que eu falei para vocês, é padronizado, até porque foi patenteado, e a altura do hexágono de 0.7, que é igualzinho o de plataforma 4.1 regular da Neodent. Então, se quiser intercambiar os componentes, também vai ser possível, certo? E olha lá como que tá o primeiro item que aparece no catálogo da Sim. Então nós temos lá uma oh meu Deus, fugiu aqui o nome, gente. Uma coluna, oh meu Deus. Com um monte de código. E é isso que às vezes confunde os profissionais. Então você tem lá um monte de código, o diâmetro, certo? Dos cicatrizadores, para qual plataforma de implante que é, e a altura deles. Então, você vai ver lá, ó, por exemplo, primeiro lá, tá escrito. O código para a gente só importa na hora de pedir esse componente, certo? Que daí é esse código que você vai escrever lá para o seu fornecedor. Mas o que você precisa ver ali, ó? Ah, se eu quero um cicatrizador, então, de titânio, do diâmetro da minha plataforma 3.6 de 1 milímetro, então eu vou digitar esse código, TI 3600, tá? E aí você vai ter todas as opções para cada diâmetro de plataforma. Então você tem aí à disposição plataforma 4.0, 4.1, 5.0 e 5.5, tá? Então isso muda um pouco de sistema para sistema. Tem sistema que tem cicatrizadores então maiores à disposição e tem uns que tem limitados. Vocês viram que o cicatrizador da ANEEL vai até 4 milímetros, né? No HE. E aí muda também isso daí lá no Cone Morse, mas não precisa desesperar. Por quê? Porque tá tudo no catálogo. Se você souber com que implante você está trabalhando, você consegue trabalhar com ele tranquilamente, certo? É só saber a indicação de cada peça. Quando que você vai usar um cicatrizador, quando que você vai usar a UCLA, como que você vai trabalhar neste implante. Então,
nós temos aí, ó. Então, eu dei o exemplo ali e tem as linhas, os círculos vermelhos aí para que vocês acompanhem. Então, você vai ter que escolher sempre o diâmetro, saber o diâmetro dessa plataforma, saber a altura que você quer esse cicatrizador, e aí sim você vai selecionar o código e pedir para o seu fornecedor. Vamos dar continuidade aqui no catálogo da Sim, ó. Então, ele tem uma configuração já diferente do Danel. O Danel, ele vem todo na vertical com a sequência inteirinha protética de cada componente e de cada linha, certo? Sim, então ele já vem num formato horizontal, mas é praticamente a mesma coisa se vocês forem observar. Deixa eu ampliar eles aqui para vocês, ó. Então você tem esse abattement cônico que está ali do hexágono externo, vocês têm para quais diâmetros de plataforma ele está disponível. E ele está ali, ó, ele tem o abattement cônico tanto para o 3.3 até o 5.0. Então é só olhar para que ele é indicado. Vou voltar lá na primeira página. Ele é indicado para próteses unitárias, parciais ou totais parafusadas. Então, esse aqui é um tipo de pilar, tá? Que enquanto na ANEL só serve para fazer unitária parafusada, na SIM serve para tudo. Serve para unitária parafusada, parcial ou total também parafusada. Não é um componente, por exemplo, que você consiga usar para prótese cimentada. Então, você já sabe que se você precisar fazer uma cimentada, você não vai utilizar esse componente, porque ele não tem essa indicação. Está escrito no catálogo. E aí, dando sequência lá. Ah, Fran, já escolhi então o meu pilar para prótese parafusada unitária da SIM. Ok. Já escolhi, já sei o diâmetro, já sei a altura do meu intermediário. O que você vai precisar? Olha lá a sequência para não esquecer. Protetor do abattement. Lá na Neodente não estava escrito que era protetor do pilar, aqui é o protetor do abattement, é a mesma coisa. Então você não pode esquecer de pedir, porque você vai ter que colocar ele depois que você moldar, ou se você só instalou o intermediário, você vai ter que colocar isso daí em cima do seu intermediário para dispensar o seu paciente. E aí tem toda a sequência protética também. Nós temos ali, ó, transfer de moldeira aberta, transfer de moldeira fechada, qual que é a carinha deles e o código. Tem um desenho pequenininho ali mostrando se a conexão do parafuso, ou seja, qual é a chave que você vai usar nesse parafuso, se ela é hexagonal, se ela é quadrada, qual é a chave. Então fica fácil de você trabalhar. E aí nós temos lá, seguindo essa linha azul, ó, nós temos o análogo, ou seja, a réplica desse abattement, desse mini pilar, ou desse pilar. Nós temos lá, ó, cilindro provisório, que é o cilindro de titânio. Temos o cilindro calcinável e calcinável com cobalto cromo. Cada um tem seu código, tudo bem? E depois lá no finalzinho tem o parafuso de retenção. Então, você tem a sequência inteira do analógico e embaixo você tem já a sequência do digital. Então, se você estiver querendo escanear o seu paciente, você já sabe qual é o transfer de escaneamento. Aqui ele chama de gig de escaneamento. Então, é isso que eu falo, pessoal. As pessoas ficam confusas, mas na verdade é muito fácil, é tudo a mesma coisa, só muda o nome. Mas se você bater o olho e saber para que serve, além de estar escrito no catálogo, fica fácil. Então, se você for fazer a digitalização, você vai usar um gig de escaneamento do abattement cônico, certo? Você tem que ver qual é o scanner intrabucal e qual é o scanner para modelo. Você tem ali o análogo para os modelos impressos, para que ele seja encaixado. E na sequência tem o que? A base de titânio, para que você consiga trabalhar com as próteses metal free, fresadas, enfim, injetadas, e consiga trabalhar com uma conexão segura em cima do seu implante. Então, vocês conseguem entender
que tem a sequência completa e como acaba sendo fácil e repetitivo a gente falar de catálogo, certo? O que nós precisamos entender? Parar de ter aquela preguicinha de ler, aquela preguicinha de estudar. Porque se você pegar o catálogo e for item por item, você não vai errar, tá? Se você errar, vai ser alguma coisinha assim, eu achei que quando eles têm dois tipos de cilindro para o mesmo componente, igual esse que você consegue usar tanto para unitária quanto para múltipla, mas ambos parafusados. Então, alguma coisinha às vezes pode acontecer. Mas se você tiver atenção e souber exatamente o que você vai usar na boca do seu paciente, acaba sendo muito difícil de você errar, certo? E assim, pessoal, segue todos os catálogos. Aqui, ó, tem um exemplo da Oralfix. Então, tem lá eFixit Silver, é o sistema, é a linha do implante do hexágono externo dele, de plataforma regular. E ali você tem, ó, todos os pilares disponíveis. Daí ele já chama de Staticone, já não chama de pilar. Então, tem o transfer de Staticone, tem o análogo, tem o coping, que nós chamamos de cilindro, tá? E a tampa de cicatrização, que nós chamamos de cap ou healing cap, que é o cilindro de proteção para o pilar, que você vai ter que colocar no seu paciente. Então, conseguem começar a ver que é tudo muito igual, tudo muito parecido. Então, se você sabe para que serve um pilar, para que serve um transferente? Que você tem que saber que tem transferente de moldeira aberta, moldeira fechada e para os digitais. Você tem o análogo. E você tem os cilindros. Tanto faz se ele chama de cilindro, se ele chama de coping, certo? Vai servir para a mesma coisa. E ele tem ali, ó, a mesma coisa ó, nos copings dele: titânio, plástico e base de cobalto cromo. Então você já sabe que qual é a indicação de cada um. E aí você vai comprar de acordo com a sua necessidade, certo? Então acaba sendo fácil. E aqui eu separei rapidinho uma partezinha do catálogo da Nobel, que é um dos catálogos que tem implante diferente que pode aparecer para vocês. Nobel e Straumann são os que têm alguns componentes um pouco diferentes, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é que mesmo eles que têm algumas nomenclaturas diferentes, alguns desenhos de conexões diferentes, tem toda a sequência perfeitinha lá no catálogo. Então eu queria mostrar para vocês, na verdade, ó, ele já mostra para vocês tudo que ele tem, ó. Ele tem 3 conexões. Ele tem a cônica estética, triplo canal e a linha de hexágono externo. Então você vai ter que saber com qual você está trabalhando, tá? E aí buscar isso daí lá no catálogo. E aqui o que separei para vocês é essa daqui que é a mais diferente, que é conhecida como triplo canal. Então aqui você começa a ter todas as informações desse implante e o que mais importa para quem vai fazer a prótese sobre implante é o quê? A linha de componentes. Aqui você tem, ó, todas as plataformas desse triplo canal. Então você tem implante lá com triplo canal, desde plataforma de 3,5 até plataforma de 6,0, certo? O que muda ali se vocês forem ver, ó? Tá mudando o comprimento do colar dele, que a gente chama da parte cervical, certo? Que em relação ao polimento, tem o colo ali, né? A parte cervical, colar, ele chama de colar. O colar maquinado de 1,5, colar maquinado de 0,75 e o T-Unit no colar, ou seja, praticamente não tem o colar polido ali, que ele chama de maquinado. Então você vai ter que ver a linha, que é esse implante, para você pesquisar lá os componentes. E aí, olha lá, era isso que eu queria mostrar para vocês. Se vocês forem ver ali, muda a altura, o comprimento desse colar, mas a plataforma, né, a conexão, vamos falar assim, ela é a mesma, a conexão interna. Ela é triplo canal. Vai mudar o diâmetro, certo? E esse colarzinho aí, que na parte protética em si não vai mudar muito. Muda mais para quem vai instalar esse implante aí, tá? Então, olha lá.
Que legal, a Nobel tem opção por cores. Assim também tem alguma coisa com cor e a Straumann também. Então acaba ficando um pouco mais fácil. Você bate o olho, você já sabe a cor do componente, mais ou menos qual é o diâmetro daquela plataforma que você está trabalhando. Isso ajuda, certo? Então tem lá uma classificação por cores. E aí ele já muda um pouco a nomenclatura. Em vez de falar HE estreito, regular e expandido, aqui fala assim, ó, plataforma estreita é o NP, Narrow Platform. Aqui, plataforma regular, RP, Regular Platform. E aqui, WP e a plataforma 6.0, que ela também não deixa de ser uma plataforma expandida, sabe? Que é a larga mesmo, tá? Então, olha lá, mesma coisa, gente. Olha o pilar de cicatrização. Aí você tem o diâmetro dos implantes e a plataforma, se é NP, se é RP, qual é o comprimento desse cicatrizador ou pilar de cicatrização, como ele chama aqui, disponível. Se é de 3, se é de 5, né? Do que é, tá? E aí você vai escolher. Olha lá os intermediários, olha lá os pilares temporários. Então você já sabe que é para provisório, você não vai usar para definitivo. Tem lá a plataforma NP, 2 milímetros, ó, para todos, 2 milímetros o colarzinho. Do multi-unit, já tá falando. Então, o primeiro eu já sei que eu vou trabalhar direto no meu implante. O segundo, se ele é multi-unit, eu já sei que ele é um intermediário. E assim sucessivamente. Tem a sequência de transferência. Não importa que ele chama de munhão de transferência, pessoal. O que importa é que você sabe que é para transferir, tá escrito no catálogo, então você vai moldar, tá? Então você tem lá, ó, a nível do implante, moldeira aberta e fechada, tá? Perfil baixo, então moldeira aberta e moldeira fechada. Então, quando você está moldando o paciente com abertura de boca menor. Então, tem todos os códigos aí para que vocês avaliem. Olha esse daqui, ó, a nível do pilar, eu já sei, ó, multi-unit é pilar, tô trabalhando com intermediário. Então, eu vou pegar a sequência protética do meu intermediário. Então, eu tenho que pegar o transfer, o análogo e o cilindro, tudo do meu intermediário. Tá vendo que não muda, mesmo sendo um implante de conexão diferente, bem diferente, não muda. O pilar, como é que vocês vão escolher? Igual vocês escolhem os outros, de acordo com a altura desse transmucoso, que vai variar ali de 1 a 5 milímetros, e assim por diante. Olha lá o cilindro que vocês vão mandar para o laboratório. Então, você tem lá o cilindro, o multi-unit, ou seja, o intermediário angulado, com duas opções de angulação, de 17 graus, de 30 graus, a altura da cinta metálica, tá? Tudo está descrito lá no catálogo. Opções para peças unitárias cimentadas, também tem, ele chama de pilar estético. Mas se você treinar o seu olho para entender quais são as peças indicadas para cimentada, para parafusada. Daí é só você definir junto com o catálogo se é múltipla, se é unitária, qualquer indicação, mas vai estar escrito no catálogo, certo? Não esqueçam, isso aqui é uma dica, ler o que está no rodapé. Por exemplo, o que está escrito aqui, ó. Parafuso do pilar, munhão de transferência, tampa de cicatrização e copa em plástico temporário com travamento inclusos. Ou seja, existe um kitzinho que você compra para esse intermediário que você já faz tudo. Você molda, você já manda para o laboratório, você já tem o análogo, já tem tudo num kitzinho só. E às vezes facilita de você não ter que ficar comprando pecinha por pecinha. Por isso que eu falo para vocês, para que vocês realmente estudem o catálogo. Então, eles têm também opções para o digital, que seria o nosso T-Base. Então, ele chama de pilar universal base para implantes, certo? Então, isso que eu queria mostrar para vocês, que as coisas começam a se repetir na prova sobre implantes. E quando vocês estudarem, lerem os catálogos que vocês estão mais acostumados, peguem o catálogo do 4.1 de qualquer marca, vejam a sequência,
entenda quais são os componentes para cada coisa. E aí vocês vão conseguir identificar só de bater o olho, mesmo que seja de outra marca. Ah, estou trabalhando com um mini pilar que é indicado para prótese múltipla parafusada. O outro vai chamar de multi-uni. Você vai bater o olho lá e você já vai saber o que é, certo? Além de estar escrito lá. Então eu espero, aula longa, né? Espero que ter conseguido passar para vocês um pouquinho de informação sobre essa necessidade de estudar os catálogos, que vai ajudar muito vocês no desenvolvimento do trabalho com prótese sobre implantes. Acreditem, vale muito a pena. A gente aprende muito, guarda muita coisa na memória e vai ajudar muito vocês a resolver os casos que aparecerem para vocês, certo? Então, eu vou ficando por aqui. Tenha uma ótima experiência aí, né, gente, com essa aula comprida. Espero que vocês tenham conseguido aprender alguma coisa. Se tiver alguma dúvida, me procura lá nas redes sociais, lá no meu Instagram, @doutora Franciele Delgado, e também aqui no meu canal do YouTube. Manda mensagem que assim que eu puder eu respondo para vocês. Sempre respondo todo mundo, tá? Às vezes demora um pouquinho, mas respondo, tá bom? Um super beijo e até a nossa próxima aula. Não esquece que se você não está inscrito, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho para que você receba as nossas próximas aulas aí de primeira mão e não perca mais nenhum conteúdo. Espero vocês na próxima aula.